Bom dia a todos. Reiniciamos a nossa catequese da carta aos Romanos e vamos iniciar o capítulo 12. Os conselhos e preceitos do final da carta. Se nós ouvimos até agora o querigma, agora começa a vivência. E nesta vivência, o apóstolo coloca todo o seu ensinamento. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O título que a editora Ave Maria colocou nesse trecho é a verdadeira religião. De fato, qual é a verdadeira religião? Se não prestar um culto vivo, santo, agradável a Deus. Um culto espiritual. Para que nós não confundamos a nossa vivência religiosa com aparências. Deus olha o coração e não a aparência. Por isso, a primeira exortação é que nós nos ofereçamos inteiramente a Deus, não uma parte. Deus não é aquele que salva a alma. Deus nos salva inteiros, nada fica para fora, corpo e alma. Por isso é o que o apóstolo diz: assim oferecemos nossos corpos e completamos o culto espiritual verdadeiro. Então, uma pergunta. Um exemplo de salvar o corpo. O que é salvar o corpo? Salvar o corpo é que nós não vivemos a fé fora da nossa realidade. Esta realidade material, certo? Para que nós não confundamos as coisas de espiritualmente rezar e depois viver completamente fora. Calcula eu como sacerdote que celebrasse piedosamente a missa e depois dissesse ao povo: ninguém tem nada a ver com a minha vida fora da missa. Como se fora da missa fosse uma coisa e na missa fosse outra. Para mim, sacerdote, como um pai de família, que não pode separar a vivência religiosa de toda a vivência. Então, ofereçamos tudo para Deus, num culto completo, espiritual. Antes de tudo, o bem comum. E repito, este é o título que a editora Ave Maria colocou. Vamos lembrar bem, e serve para outras ocasiões e outros livros, que os títulos não fazem parte da Bíblia. Foi a editora que colocou. A palavra de Deus é o texto da carta. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Não um conceito muito elevado, mas também não um conceito desprezível. Apenas um bom conceito. Esse bom conceito corresponde ao quê? À verdade. Eu não posso fugir da verdade no conceito que eu tenho de mim mesmo. Primeiro, sou um ser humano. Segundo, fui feito por misericórdia, filho de Deus. Eu não posso me esquecer disso nunca. A dignidade que eu tenho
é a dignidade de filho de Deus. Mas eu sou um ser humano. Eu não sou impecável. Eu sou pecador. Por isso mesmo, eu devo buscar a Deus com confiança. Por isso mesmo, eu devo superar a minha situação pela graça de Deus que opera em mim. Nem um conceito desprezível e nem um conceito cheio de orgulho, de vaidade, quem sabe até de arrogância. Não, nada disso. Deus pede de nós humildade. E sempre a humildade corresponde à verdade. Pois como em um só corpo temos muitos membros, cada um dos membros tem diferente função, assim, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. Cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, ensine. De exortar, exorte. O que distribui esmolas, faça-o com simplicidade. O que preside, presida com zelo. Aquele que exerce misericórdia, faça com afabilidade, sem ter um conceito exageradamente grande e sem ter aquela falsa modéstia de quem diz: eu não sirvo para nada, e daí cruza os braços. De forma nenhuma. Cada um frutifique o dom que recebeu, porque nós formamos um corpo. Em Cristo, Ele é a cabeça, nós somos os membros. Não vivemos uns sem os outros. Realmente, não é perfeitamente humano e cristão que quando falta uma pessoa no meio do nosso convívio, sofremos. Cada um faz a sua parte, mas ninguém é eterno. As pessoas morrem, por exemplo. Sofremos muito, porque na comunidade, se alguém exerce o ministério, e faltando, quanto sofrimento causa. Alguém muda desta cidade para outra cidade, sofremos. Alguém muda desta comunidade para outra comunidade, sofremos. Sofre aquele também que muda. Mas a igreja é uma só, cada um deve exercer o seu dom onde quer que esteja. Ninguém faça aquele conceito que diz: ninguém vai sentir falta de mim. Eu sou dispensável. Como é possível que você seja dispensável? Se foi Deus que o chamou, não duvide de Deus. Então, faça a sua parte. Alegremente, cumpra o seu ministério, exerça o seu serviço e lembre que até mesmo a simples presença já é grande coisa para a nossa vivência de fé. Estamos presentes, a comunidade se sente fortalecida. Isto é um grande bem. Caridade fraterna. Que a vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal. Apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente, com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis e esmerai-vos na prática da hospitalidade.
generosidade, ternura, o zelo em acolher bem, em abrigar as pessoas, não significa só oferecer um teto. Significa oferecer a companhia também. E as pessoas se sentem acolhidas. Que a nossa caridade não seja fingida. Ora, caridade fingida é receber um dom e achar que o dom é nosso. Seria nosso se não tivéssemos recebido. O que é nosso, a gente pode até usar com uma estranha liberdade. E como Padre Raniero Canta la Missa insiste, usando um conceito de Santo Agostinho, nosso é só o pecado. Esse não é de outra pessoa. E não veio de fora, veio de dentro. Ora, se o pecado é nosso, façamos o que quisermos com ele. Sobretudo, peçamos perdão. Mas falamos bem. Isso é dom. Todo dom vem de Deus. E seria uma falta de reconhecimento muito grande que nós usássemos o dom que é de Deus e não reconhecêssemos esse dom e fizéssemos de tal maneira que servisse só para nós. Nada do que recebemos é nosso, porque o que recebemos vai de ficar aqui, não levamos conosco. Então usemos bem. Caridade fingida é daquele que, recebendo o dom de Deus, usa como se fosse seu, até cobra dos outros, como se fosse seu. Eu não posso fazer isto com nada, nem o bem material, como os filhos que, recebendo tudo dos seus pais em casa, agem como se não tivessem recebido, mal agradecidos. E neste caso, o que eles fazem é realmente fingido. Se eu, tendo recebido da generosidade das pessoas alguma oferta, isto é fácil para mim, que sou sacerdote, e tomasse essa oferta como se fosse minha, e alguém necessitasse, e eu não dividisse, ai de mim. Porque daí, se eu tiver alguma caridade, é fingida. Não há de ser verdadeira caridade. Pois aqui está a exortação do apóstolo, que a vossa caridade não seja fingida. Mas se o próprio apóstolo escreve isto, é porque isto é fácil de acontecer, daí que exige a nossa vigilância constante. Quem, pelo querigma, teve em si a fé despertada, então agora que viva com uma caridade sincera. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os, não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas, afeiçoai-vos às coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Abençoai. E me lembro aqui de um trecho da carta, primeira carta de São Pedro, que diz também: abençoai, para isto é que fostes constituídos, para abençoar. Realmente criou-se um costume que não existia antes, que as pessoas dizem Deus abençoe. Antigamente, os pais falavam isso, e talvez o povo católico pedisse a bênção aos padres.
Hoje em dia todo mundo pede bênção para todo mundo. Bom, se partir do coração, está perfeitamente dentro da palavra de Deus. Para isto é que fomos constituídos, para abençoar. Abençoai os que vos perseguem, não praguejeis. Quer dizer, a nossa missão é de trazer para este mundo um outro gosto. Por isso somos sal da terra, para que este mundo modifique e que a nossa sabedoria seja aquela que vem do alto. A sabedoria de quem busca em Deus a sua esperança. Comentando a oração de Salomão, pedindo a sabedoria, o livro das Crônicas tem uma expressão tão bonita. Quer dizer, concede-me a sabedoria verdadeira, para que eu escute e compreenda os mandamentos de Deus em primeiro lugar, e que compreenda a situação deste mundo. E não exige de nós uma sabedoria muito grande, que se Deus não nos ajuda, não temos por nossa própria conta. Sabedoria de compreender um tempo de pandemia. Precisamos de muita sabedoria. Diante dos escândalos do mundo, a pedofilia, o aborto absurdo, a corrupção dos que governam, sobretudo em tempos de pandemia. Quer dizer, como é possível que isto passe pelo coração das pessoas? Os escândalos dentro da própria igreja, desonestidade e caráter mau, e uma vida de insensatez e de promiscuidade até. Que o Senhor nos dê sabedoria, mas que ninguém seja sábio aos seus próprios olhos. Não pagueis a ninguém mal com mal. Aplicai-vos em fazer o bem diante de todos os homens, se for possível. E quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Essa expressão de São Paulo é uma maravilha, porque é bem a medida cristã das nossas atitudes. Se for possível. E enquanto isto depende de nós, vivamos em paz. Então, é possível que não vivamos em paz? O apóstolo está reconhecendo que sim, é possível. Os conflitos fazem parte desta vida. O cristão vive entre estas duas coisas, entre viver em paz com todo mundo e ter conflito com alguns. Ele não tem conflito com todo mundo, pois se ele desejar o conflito, ele não é cristão, mas ele também não vive em paz com todos, porque se ele viver em paz com todos, ele vai cultivar um pacifismo que não é cristão e que na antiguidade recebeu o nome grego. Como em grego, paz é Irene. Então o nome desse vício foi irenismo. Nem conflito total, nem irenismo, quer dizer, uma paz a todo custo, que a gente feche os olhos, que não corrija os outros, que não tenha que dizer para os outros, você está errando. Olha, meu Deus, erro é erro. Alguém tem que nos dizer quando não enxergamos. Por isso, sejamos sábios, não aos nossos próprios olhos, mas diante de Deus. Sábios para corrigir a nossa vida, sábios para corrigir a vida do próximo. Mas esforcemo-nos por viver em paz, na medida do possível. Se não é possível, meu Deus, que Deus nos ajude. Como homem que foi chamado
a reunir a comunidade, pois esta é a missão sacerdotal. Celebrar a Eucaristia e formar comunhão. Na nossa vida nós conhecemos o que é fazer o esforço de viver em paz na medida do possível e corrigir quando é necessário. Vamos enfrentar essas dificuldades, mas isto é muito bom. Isto é o que é sadio na vida da igreja. Entendamos bem uma palavra tão boa como esta. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos. Deixar agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, triunfa do mal pelo bem. Maravilhosa palavra. Façamos o bem. Que o bem corrija todo mundo. Quantas vezes uma ação boa deixa muita gente envergonhada? E que fiquem muito envergonhados se estão errados. Aprendam e mudem de vida. Porque isto é um dom. Que a nossa vida seja assim, de viver bem com todos e de não nos vingar de ninguém. Submissão às autoridades. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não, porém, a quem pratica o bem, sim a quem pratica o mal. Queres não ter o que temer? Há uma autoridade. Faze o bem, terás o seu favor e o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas por dever de consciência. Que é autoridade? Bom, sem dúvida, em primeiro lugar, na comunidade de fé. Na comunidade de fé, nem todo mundo tem um serviço de coordenação. Um tem o serviço de coordenação, como vimos um pouco antes. Outro tem outro serviço. Mas se ele deve exercer essa autoridade, bom, que ele exerça com justiça, pois isso é seu dever. A autoridade vem de Deus, então ela se torna gravíssima responsabilidade. Ai de nós, pastores, porque nós fomos chamados a exercer a autoridade. Ao povo, o povo merece e tem o direito de uma autoridade madura, competente, esforçada, humilde, enérgica, tudo que é próprio da autoridade. E ao povo cabe exatamente a obediência, também o auxílio, a correção, também a palavra amiga que alerta para um possível erro. Nós todos necessitamos uns dos outros. A autoridade vem de Deus, por isso mesmo todo mundo deve colaborar. Negar a autoridade acaba sendo negar a grandeza de Deus, cuja autoridade se mostra na vivência
ordenada da vida humana. Mas serve isto para a comunidade de fé? Serve também para a sociedade. É lícito que alguém se diga cristão e se coloque numa atitude de desobediência. Não, não é lícito. Que ele tenha uma atitude de crítica, isto é lícito, mas não de desobediência. A obediência à lei é sinal de uma sociedade ordenada. A lei tem este valor. A crítica é boa, porque aquilo que é a caridade na comunidade de fé, quando alguém vem dizer ao pastor que ele podia acertar melhor se agisse de outra forma, ou errar menos, é a crítica dentro da sociedade civil. Todos têm direito e até o dever da crítica. Todos têm direito e o dever da indignação diante dos erros. Quem não se sente indignado diante da corrupção, de desmando, de mentira, quando alguém está governando? Mas ninguém se sinta no direito da desobediência. Olha, por exemplo, as leis maravilhosas do trânsito. Pensa numa cidade como esta. Se não houvesse lei de trânsito, com a quantia de veículos que ela tem, seria ocasião de morte para tanta gente. As leis são maravilhosas. Entendamos isto. Como o mandamento de Deus é maravilhoso e devemos ter sabedoria para entendê-los. Quanto isto é bom para a nossa vida. Também na sociedade. Mas falei das leis de trânsito. Vamos pensar nas leis neste tempo das autoridades da saúde. Quando nós vemos uma comunidade inteira sem máscaras, devemos ficar indignados. Essa desobediência é uma desobediência extremamente nociva, que põe em risco a vida do outro. Toda autoridade vem de Deus, exatamente para conduzir a vida dos homens na ordem e no bem. Sejamos obedientes às leis. Desejemos que a autoridade seja reconhecida. Cultivar um espírito de desobediência é péssimo. Cultivar um espírito pacifista, que não olha o erro de ninguém, é péssimo também. Sejamos obedientes, sejamos também críticos. E aí a medida é justa. É exatamente este o paradoxo da vida cristã. Vivemos neste meio e devemos nos equilibrar em cima de um caminho bem estreito. Não caiamos para lado nenhum. É também por essa razão que pagais impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete. O imposto a quem deveis o imposto, tributo a quem deveis o tributo, temor e respeito a quem deveis temor e respeito. Obedeçamos. Esta é a grandeza da participação cristã na vida da sociedade. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser amor recíproco. Porque aquele que ama seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e outros mandamentos que existam. Ele se resume nestas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade, pleno cumprimento da lei. Aprendamos a
amar o próximo desta maneira. Interessante, porque Paulo diz assim: todos os mandamentos se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Paulo está sendo prático. Na prática, todos os mandamentos se resumem neste: vivendo aqui, em meio às pessoas que conhecemos, que vemos, com as quais convivemos. Se ele dissesse tudo se resume em amar a Deus, criaria em nós uma grande confusão, porque a Deus não estamos vendo. E daí que poderíamos talvez ter a pretensão de odiar o próximo e pretender que o nosso amor a Deus continua. E Paulo é extremamente correto. Tudo se resume no mandamento prático em primeiro lugar. Depois, outro mandamento pode ser cumprido com toda a fidelidade. Por que ele fala que nós devemos amar o próximo ao outro? Não entendi a pergunta. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, Sim, não será amor recíproco. isso. Por que Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma? Devemos alguma coisa aos outros? Devemos obrigações? Bom, pode ser que devamos. Mas, se devemos alguma obrigação, entendamos que tem uma obrigação que está acima de tudo e que todos se devem mutuamente: o amor recíproco. Outra obrigação passa, esta nunca passa. Devemos amar sempre. Vigilância e pureza. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Quando eu ouço essa palavra, eu sinto uma grande felicidade. A noite vai adiantada, o dia já está chegando. Um homem que chega nos 70 anos vai dizer isso do fundo do coração. A noite é adiantada. O dia da ressurreição está chegando. Muito mais perto do que antes. Quando eu tinha 20 anos, não sabia quanto ia durar. Mas demoraria 50 anos ainda. Agora, não demora muito. Com felicidade eu posso dizer, daqui uns dias eu estarei junto do Pai. E vou ver aquele que eu amo. E vou interceder, como desde já intercedo por aqueles que eu amo. E por todo mundo. E pela conversão dos pecadores. A noite vai adiantada. Isto serve para todo mundo. Para mim mais do que para os outros. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeiras, de desonestidades, de dissoluções, de contendas, de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, e nem lhe satisfaçais os apetites. Que interessante quando a gente aprende uma boa lição da vida e aproveita. Então, há uma questão de quase 2 anos. Sem me preocupar com aquilo que acontecia na vida, porque graças a Deus tinha boa saúde. Até
até o dia que, por conta de alguma pequena dor, tive que fazer alguns exames. E aí, fiz. E o médico, sabiamente, vendo o resultado dos exames, disse: olha, você não tem nada no intestino, nem no rim, nem no fígado, nem no pâncreas, nada disso. Mas aprenda, você é diabético. E eu nunca tinha sabido disso. A hora que eu soube, graças a Deus, tomei uma resolução. E foi assim, no ato da notícia. A resolução foi essa: passo a comer só o que é permitido. Porque realmente, a vida não consiste em bebedeira, nem comilança, nem coisa nenhuma deste gênero. Eu devo respeitar a vida. Durante 70 anos, pude comer açúcar. Agora, por alguns anos, não vou poder comer. Louvado seja Deus, conheci o sabor do açúcar. Agora, renunciei ao sabor do açúcar, porque procuro outras coisas. Aprendamos. Sejamos vigilantes. Entendamos bem esta vida que é passageira e que vale a pena conservar aquela que Deus nos deu. E aquela que Deus nos deu já está em nós e durará a vida eterna, porque a vida não passa mais. Isso já está em nós. Não sabemos o que há de ser, mas nós sabemos que está chegando. Então vivamos bem. Não caiamos na loucura deste mundo, que acha que a vida vai passar porque não pode comer isto e nem aquilo, porque talvez não possa sair de casa sem máscara, porque talvez não possa ir a determinada festa. A vida não é isto. Isto pode ser bom até, mas a vida não é isto. A vida é mais do que isto. Apeguemo-nos àquilo que realmente nos edifica. Acolhei aquele que é fraco na fé, com bondade, sem discutir suas opiniões. Um crê poder comer tudo. Outro que é fraco só come legumes. Quem come tudo não despreze aquele que não come. Quem não come não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Quem és tu para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou caia, isso é lá com o seu Senhor. Mas ele estará firme, porque poderoso é Deus para o sustentar. Como é fácil que nós julguemos e sejamos intolerantes. Alguém, e Paulo chama de fraco na fé. Quem é fraco na fé? Quem ainda não compreendeu que a nossa fé não depende dessas coisas, mas por essas coisas podemos nos aproximar do próximo e de Deus. Então, alguém diz: na minha casa não entra refrigerante. E aí eu vou discutir com ele. Não há nada de mal na comida e na bebida. O mal está dentro da pessoa que talvez não saiba controlar o seu apetite e até perca a saúde por causa de um alimento ou de uma bebida. Mas a pessoa não entende e entendeu que ele deve considerar a comida e a bebida como um bem ou um mal, e por isso talvez até se controle a partir dessa ideia. Quem somos nós para julgar? Permitamos que as pessoas vivam bem, do jeito delas. Alguém meteu na cabeça que deve usar uma saia até o meio da canela,
Bom, que use. Se sente bem? Acha que isto é decente? Use. Quem descobriu que nisto não consiste a decência, porque a decência é uma outra atitude, não queira julgar aquela que usa, porque é o mesmo Senhor para todos. Respeitemos a limitação de cada um e respeitemos o conhecimento de cada um. Não julguemos o que não usa, nem julguemos o que usa. Sejamos tolerantes. Mas se isso serve para costumes dentro de uma mesma comunidade, serve também fora da comunidade. Eu creio em Deus. Eu vivo a fé católica. A minha fé é sagrada. Eu amo a minha fé. Alguém que eu conheço tem outra religião. Como eu me atreveria a dizer, ou sequer a pensar, que a religião dele não é religião e a minha seja? De forma nenhuma. Ele segue a sua convicção. Eu sigo a minha. Deus não é pobre. Deus é rico. E Ele suscita neste mundo expressões muito diferentes. E um serve de inspiração para os outros. Quantas pessoas de religião diferente da minha serviram de exemplo para mim? Muitas pessoas. Quantas pessoas que, crendo em Cristo, mas vivendo uma outra igreja, serviram para mim de motivo de aprofundamento na oração e de confiança em Deus. Quantas pessoas que nem crendo em Cristo, mas crendo em Deus, inspiraram uma fé simples e fiel para a minha vida. Tiremos proveito de tudo que nos ensinam. Não julguemos o outro em situação nenhuma, mas sejamos nós para os outros um bom exemplo, de tal maneira que eles tenham o que aprender também da nossa vida, como nós aprendemos com eles. O dever da tolerância se baseia nisto. Um faz distinção entre dia e dia, outro considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo a sua convicção. Quem distingue o dia, age pelo Senhor. Quem come de tudo, faz pelo Senhor. Quem dá graça, porque dá graças a Deus. Quem não come, abstém-se pelo Senhor, igualmente dá graças a Deus. Nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retornou à vida, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Porque julgas o teu irmão? Porque desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará glória a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E mesmo que alguém erre gravemente, nós só devemos corrigir oportunamente, não a qualquer hora, nem de qualquer maneira. Não dizia o Evangelho neste último domingo? Chama em particular primeiro, depois diante de testemunha, finalmente diante da Assembleia inteira. E enquanto isto, toleremos até o erro do próximo, para que, caminhando juntos, ele possa aprender. Assim nos inspira o Senhor.
Deixemos, pois, de nos julgar uns aos outros. Antes, cuidai em não pôr em tropeço diante do vosso irmão, ou dar-lhe ocasião de queda. Estou convencido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é impura em si mesma. Somente o é para quem a considera impura. Ora, se por uma questão de comida entristeces o teu irmão, já não vives segundo a caridade? Pela comida, não causes a perdição daquele por quem Cristo morreu. Para você, o véu é importante. Para outro, ele não tem significado nenhum. A igreja aboliu o uso do véu. Mas para você é importante? É importante para você. Não julgue o outro. Para você não é importante? Também não julgue aquele para quem é. Cada um é livre para viver a sua fé. E Cristo morreu por todos nós. Vivamos a nossa convicção. Não venha tornar-se objeto de calúnia a tua vantagem. O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem roupa, nem costumes, mas é justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo agrada a Deus, goza da estima dos homens. Portanto, apliquemo-nos ao que contribui para a paz e para a mútua edificação. Não destruas a obra de Deus por questão de comida. Todas as coisas, em verdade, são puras, mas o que é mal para um homem é o fato de comer provocando escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem outra coisa que para o teu irmão possa ser ocasião de queda. Tens uma convicção? Guarda para ti mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato a que se decide, mas aquele que come, apesar das dúvidas, condena-se, por não se guiar pela convicção. Tudo que não procede da convicção é pecado. Quer dizer, se eu vou contra a minha consciência, eu peco. A minha consciência é o que há de sagrado dentro de mim. Assim, o Senhor nos chama com estas palavras do apóstolo Paulo. Na próxima semana, encerraremos a carta aos Romanos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.